Fala pessoal, aqui é o professor Josimar Santos. Então, dando continuidade à nossa aula anterior sobre seno e cosseno de arcos trigonométricos, sendo mais preciso, a ideia do seno e do cosseno na circunferência trigonométrica. Lembrem que a gente estendeu o conceito de seno e cosseno que nós tínhamos no triângulo retângulo para a circunferência trigonométrica, tá ok? E agora vamos falar de um tópico que é bem interessante e muito importante para o que a gente vai precisar desenvolver no estudo das funções trigonométricas, tá bom? Então vamos lá. Ó, o tema aqui dessa aula é sinais do seno nos quadrantes. Então, nós sabemos que a circunferência trigonométrica, ela divide, né, é dividida em 4 quadrantes, tá? Onde a contagem é feita no sentido anti-horário e é justamente o sentido positivo dos arcos. Só relembrando aqui a origem dos arcos, vou chamar o ponto A, certo? O raio da circunferência tem que ser igual a 1 e ela tem que estar centrada na origem. Então, isso aqui é o que caracteriza uh, eu ter uma circunferência trigonométrica, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar, por exemplo, pontos, tá? Em cada um dos 4 quadrantes. E esses pontos vão indicar, por exemplo, a medida de um arco. E, a partir daí, nós vamos analisar qual é o sinal do seno desse arco em cada um dos quadrantes. Vamos lá. Para essa primeira parte aqui, ó, vou considerar esse ponto aqui, certo? Vou chamar aqui de ponto B. Então, nós vamos ter aqui ó, o arco AB. E eu quero saber qual é o sinal. Ou seja, se o seno de um arco que está no primeiro quadrante, ele é positivo ou negativo. Então, o que a gente vai ter que fazer? Bem simples. Como eu estou trabalhando com o seno, e nós vimos na aula passada que o eixo Y para nós agora é o eixo dos senos, então eu vou pegar esse ponto aqui, ó, que representa esse arco, vou chamar aqui de um certo ângulo θ, tá? Então, eu vou projetar esse ponto aqui ortogonalmente no eixo dos senos, ou seja, no eixo Y. E aí, pelo que a gente viu na aula anterior, o tamanho desse segmento é o que indica para nós o seno de quem? O seno de θ. Como aqui é o zero e o seno de θ é a medida desse segmento, se você observar, esse segmento está acima do eixo X, né? Então, o que a gente pode concluir? Que no primeiro quadrante, certo? No primeiro quadrante, o seno, ele é o quê? O seno, ele é positivo, tá ok? Bem, agora vamos considerar um arco no segundo quadrante, tá certo? Então, aqui eu tenho um arco AB, medida desse arco, vamos chamar de θ, e eu quero saber justamente o valor, quer dizer, o sinal do seno desse arco que está no segundo quadrante. Então vamos proceder de forma semelhante, é só pegar do ponto, que está do ponto B, e você vai projetar paralelamente, né, ao eixo X, ao eixo dos cossenos, certo? E aí vamos chegar que o seno desse ângulo θ é justamente esse segmento aqui, ó. Então, esse segmento indica o seno do ângulo θ, onde θ é a medida do arco AB, tá? E, novamente, essa medida, ela está da parte positiva do eixo, está acima do eixo X. Então, aqui temos também que no segundo quadrante, o seno, ele é positivo, ok? Vamos analisar agora no terceiro e quarto quadrante para ver quais são os sinais do seno e do cosseno. Ponto A, origem dos arcos. Então, vamos considerar o ponto agora, ponto B aqui no terceiro quadrante. Então, o arco vai ser justamente o arco AB, pronto. E aí, ó, eu vou fazer aqui, então, o valor, a medida desse arco é justamente θ.
E eu quero saber qual é o sinal do seno desse θ. No caso aí, onde esse arco AB está no terceiro quadrante. Então, eu vou projetar, né, do ponto no eixo Y, né, no eixo dos senos, e justamente esse segmento aqui, a medida de segmento, é justamente o valor do seno do θ. E aqui, pessoal, observe que esse segmento está abaixo do eixo X. E nesse caso, o seno aqui, ele é o quê? Negativo, tá ok? E para o quarto quadrante, vamos considerar também um arco agora aqui ó, no quarto quadrante, tá bom? Que é a origem dos arcos. Então, esse arco, ele vem aqui, ó, o arco AB, sempre começa ali na origem dos arcos. Pronto, aqui eu tenho o arco AB. E para determinar a medida dele, observe, é justamente aqui, ó. Então, essa é a medida do arco AB, que eu vou chamar de θ. E aí, para determinar o sinal do seno desse arco que está no quarto quadrante, eu pego aqui do ponto, tá, da extremidade do arco, ó, e vou fazer a projeção perpendicular aqui ao eixo dos senos, e aí vamos chegar que esse segmento aqui, esse segmento aqui é justamente o seno desse ângulo θ, ou seja, o seno do arco. E como ele está abaixo do eixo X, nós vemos aqui que o seno no quarto quadrante, ele é, no caso aí, o seno no quarto quadrante, ele é negativo, tá bom? Então, quarto quadrante é negativo. Somente fazendo um fechamento aqui, ó, para o seno, nós temos que no primeiro quadrante o seno é positivo, no segundo quadrante o seno é positivo, terceiro quadrante seno negativo, quarto quadrante seno negativo, ok? É isso aí. Valeu e até a próxima aula.